Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e se gostar da aula, dê um like, ok? Pega o seu material que a nossa aula já vai começar. Entendido essa primeira parte, vamos seguir. Então, olha, já que nós definimos o que é uma sequência numérica, vamos definir então o que seria uma progressão aritmética? Então, olha, eu coloquei para vocês que é um tipo de sequência numérica que a partir do segundo elemento, cada termo é a soma do seu antecessor por uma constante. Então, observa, a partir do seu segundo elemento, né? Então, numa sequência numérica apenas, ele não precisaria ter um padrão a partir do início. Lembra da sequência de Fibonacci? Apenas no terceiro termo que ele começa a ter uma relação entre si. Na progressão aritmética, já é a partir do segundo termo, segundo elemento, que é igual à soma do seu anterior, ou seja, ela tem uma interação de soma. Se eu estou avançando, eu vou somando um número a essa sequência que ele vai produzindo outros números aí. Na sequência anterior de Fibonacci, eu tinha que somar elementos anteriores para dar o próximo. Esse não. Eu pego a progressão aritmética, eu pego o termo anterior, somo com o número que ele vai para o próximo. Eu vou dar um exemplo na próxima aqui. E essa constante, ela é chamada de razão, ou seja, um número que vai ser somado a cada termo dessa PA para que a gente tenha aí uma sequência que tem uma disposição, uma ordem certinha, tá? E ele é chamado de essa razão que os torna semelhante, que os dá esse padrão que existe na sequência, é chamado de razão. Ela é simbolizada pela letra R, e eu coloquei para vocês assim, ó, que dependendo do valor de R, a progressão aritmética pode ser crescente, constante ou decrescente. Veremos à frente agora, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Se eu olhar essa sequência aqui, 2, 4, 6, 8, 10, será que existe algum padrão da evolução dessa sequência? Sim. Observa, se eu pegar esse 2 e somar com mais 2, ele vai para 4. E se for um padrão, sempre vai ficar sendo mais 2. Então, se eu somar aqui, ó, vou até colocar aqui esse mais esse, se eu somo com mais 2, opa, deixa eu só colocar aqui. Se eu somar com mais 2 ali, eu encontro um padrão ali. Observa que não é só do primeiro, por exemplo, ele desde o início, a PA, ele fala a partir do segundo, porque você olha o anterior para verificar a razão. Mas a sequência, uma PA, ela é todinha, do início ao fim, ela mantém esse padrão. Já uma sequência numérica que não é PA, ela não tem, ela pode começar do terceiro, do quarto elemento, ela não precisa padronizar desde o início, tá? Então, um exemplo aqui, ó, do 2 para o 4, somei mais 2, deu 4. Se eu somar mais 2 aqui no 4, vai para 6 e aí vai até chegar ao 12. Então, se eu quisesse continuar essa progressão, eu poderia. Porque eu sei que 12 mais 2, que é a razão que torna essa sequência uma progressão aritmética que está evoluindo, de cada vez com a mesma razão, com a mesma ordem, eu consigo colocar 12 mais 2, 14 e vou continuando. Ou seja, olha de baixo, menos 7, menos 3, 1, 5 e 9. Qual que seria a razão? Se de cara a gente não consegue, somando, verificar quanto que dá isso, o truque para descobrir a diferença comum à razão é você pegar o elemento que vocês querem analisar e o anterior a ele subtrair. Exemplo, o AN para mim aqui, o N vai ser o número 3. Se o N vai ser o número 3, como é que ficaria essa fórmula aqui embaixo? Para encontrar a razão, seria R. No lugar do N vai entrar o 3, menos. E aqui vai entrar 3 menos 1, 2. Ou seja, se eu quiser descobrir a razão de qualquer PA, qualquer progressão, que é uma sequência que obedece uma ordem desde o segundo elemento, é só eu pegar e subtrair um número menos o seu antecessor, tá? Por isso que a gente aprendeu essa nomenclatura aqui do N menos 1. Então, vamos pegar lá, ó, nessa sequência aqui embaixo. Quem seria o A3? O 1 menos. E quem seria o A2? O menos 3. Então, menos 3, aqui ficaria mais. E 1 mais 3, 4. Então, quer dizer que a razão dessa PA está sendo 4, tá vendo? E para verificar se essa razão continua
constante por toda a sequência, por toda a PA, eu vou fazendo com cada elemento e verificando. E observa que se eu fizer, vai dar certo. Por exemplo, vamos pegar esse daqui, ó. 5 tira 1, 4. 9 tira 5, 4. 13 tira 9, 4. Então, se eu quiser continuar essa sequência, como é que eu faço? Para frente eu vou somando. Então, eu só subtraio para descobrir a razão. Quando eu descubro a razão, para ir acrescentando elementos nessa sequência, eu vou somando com a razão. Então, se eu pegar o 13 e somar com 4, vai para 17. E aí vai aumentando a sequência, tá? Exemplo, 9 mais 4, 13, aí vai. Então, quando a minha razão ela dá um número positivo, ou seja, ela é maior do que zero, eu digo que a progressão ela é crescente. Lembra que para ser progressão, não basta só o segundo termo ou o terceiro termo manter a razão. Ela tem que ter esse número somando a ela constantemente na sequência. E se eu fizer a subtração aqui, exemplo, se eu fizer a subtração dessa sequência aqui, quando eu faço o anterior a ela, exemplo, 60. Vamos pegar o anterior para descobrir qual é a sequência da razão. Que número é esse que está tornando essa sequência aí igual? 60 tira 10, vamos até colocar aqui. Se eu faço 60 menos 70, vai prevalecer o sinal do menor, do maior, então vai ficar menos, então menos 10. Então, quando a minha progressão, ela compete a um número negativo, essa razão sempre vai manter esse negativo pela sequência, eu digo que a minha progressão ela é decrescente, ou seja, a razão é negativa, menor que zero. E se a razão for zero, exemplo, quando eu faço essa daqui, 8 menos 8, 0. Então, se eu quero continuar a sequência, seria 8 mais 0, 8, 8 mais 0, 8. Ou seja, a razão é o número 0. O tempo todo não está variando, ela é uma sequência constante, né? Que mantém uma ordem que mantém essa razão sempre 0. Então, ela é uma progressão constante, tá bom? Espero que você tenha entendido. Então, o que seria a razão? Razão é o que torna uma sequência, é o que dá padrão a uma sequência, é o que difere aquela sequência ali. Então, uma progressão é diferente de uma sequência das anteriores que nós falamos, porque desde o início ela tem essa razão que delimita ela. Uma outra sequência, ela não precisa, uma outra sequência que não seja progressão, ela não precisa ser delimitada desde o segundo termo, ela pode começar lá igual da sequência de Fibonacci, a partir do terceiro que ela tem um padrão. Então lembra que progressão é uma evolução comedida de um número, ele não cresce tão rapidamente, ele cresce vagarosamente, mais devagar. Observa que a distância entre esses números aqui, exemplo, na primeira, 2, 4, 6, 8, ele vai evoluindo de forma gradativa. É uma sequência que vai avançando, mas não dá saltos de números, ela não varia, não tem uma distância, uma variação muito grande entre os números, tá bom? Porque mais à frente nós veremos progressão geométrica, e a progressão geométrica, ela é uma sequência, mas a variação, o intervalo entre os números, ele dá um salto muito grande, uma evolução muito grande. Então, a progressão aritmética é uma sequência mais comedida.